Meu nome é Olavo Ferencitz e eu vou mostrar para você o resultado da calculadora com mais detalhes aqui para você entender bem o seu resultado. Aqui, quando a gente considera um patrimônio, muito provavelmente próximo ao seu caso, entre 2 a 5 milhões, o que acontece? A gente vê que o custo do inventário ele é absurdamente caro, né? E a pessoa fala, nossa, mas a doação em vida ela é mais em conta do que o inventário. Sim, sempre. O inventário é sempre absurdamente caro. Mas a doação em vida, numa situação como essa, um patrimônio próximo a isso, ele beira 100, 150 mil, às vezes ultrapassando isso, que é um valor absurdo para uma doação em vida, tá? A economia mínima que a gente fala aqui é uma economia quando economia mínima, tá? Economia mínima quando a gente considera um comparativo com o inventário, tá? Então essa é a economia mínima em relação ao inventário. Quando a gente olha a doação em vida, por que a doação em vida ela é crítica? Porque quando a pessoa ela faz uma doação em vida, ela perde poder sobre o patrimônio. Se ela quiser vender uma casa, ela vai ter dificuldade. Se ela faz uma doação para um filho menor de idade, ela precisa de uma ordem judicial para poder vender essa casa. Então, isso tudo muito complicado. A perda do poder, a ordem judicial e além de ficar absurdamente caro para quem é o titular daquele patrimônio, para quem tem aquele bem, tá? Então, isso é muito ruim porque a pessoa literalmente ela abre a mão do patrimônio mesmo. Então, o adequado é que a pessoa não perca nenhum poder, né? Então, por isso que com a holding familiar a pessoa não perde poder sobre o patrimônio e continua no absoluto controle de tudo como deve ser, tá? Então, a pessoa que tem filhos, por que é muito importante um sistema como esse para quem tem filhos? É muito importante porque senão o filho acaba sendo penalizado lá na frente, acaba saindo muito caro para o filho que vai ter que arcar com os custos de um inventário, tá? Quando a pessoa tem imóvel alugado, ela tem um custo muito alto aqui na pessoa física na hora de alugar. Tendo uma constituição num sistema como esse, reduz a praticamente metade, às vezes menos do que isso, os impostos, tá? Bem aqui. Então fica mais em conta na hora que a pessoa vai alugar. Se a pessoa não tem imóveis de locação, está tudo bem, não tem problema. O que acontece aqui é quem tem uma idade mais elevada, como por exemplo em torno de 60 anos em diante, aumenta os riscos do quê? Aumenta os riscos de se ter um inventário de fato, né? Aumenta a probabilidade de ter um inventário e a família ser penalizada com isso, né? Então esse é o grande problema, pessoas que têm uma idade mais avançada. Aquelas pessoas que têm uma idade menor e está constituindo patrimônio, ela já começa a adquirir dentro de um sistema como esse, tá? Pessoas que têm empresas, é importante falar sobre isso, porque pessoas que têm empresa, tem ali no CPF dela cotas, na declaração do imposto de renda tem cotas de empresa, isso cria um risco muito maior se a pessoa, quando não tem um sistema como esse, porque as cotas elas são avaliadas a valor de mercado. Então, às vezes você acha que a sua empresa vale tanto, mas o Estado avalia muito mais e aumenta aqui o custo do inventário. Isso pesa também numa doação em vida, tá? Então isso é muito ruim, tá? Porque a pessoa não quer perder o poder da empresa de jeito nenhum e nem pode, tá? A gente sempre fala aqui que a família da pessoa, quando não faz um planejamento, acaba vendo três dragões. O primeiro dragão é quando o Estado ele entra ali no inventário e abocanha parte daquilo que você conquistou, tá? O segundo dragão acaba sendo a tabela de honorários mínimos da OAB que acaba cobrando no inventário um valor altíssimo para o seu filho. Você acaba não conseguindo, não podendo fazer absolutamente nada, porque não estará mais aqui. Então acaba ficando muito caro para os filhos, tá? Então isso que é muito ruim, naquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, tudo que a gente não quer acaba acontecendo. E o terceiro dragão é aquele cartório que a pessoa sempre, nunca gostei daquele cartório, sempre fila, enche o saco, não sei o quê. Então o cartório acaba ficando sim com uma porcentagem do patrimônio também, porque tudo isso, a pessoa tendo imóveis, tendo patrimônio, acaba tendo que ir para o cartório. Se a pessoa tem investimentos, ok, é possível colocar também investimentos dentro de um sistema de holding familiar, para que a família também não seja penalizada. A pessoa tendo imóveis, investimentos, tudo isso é possível, tá? Quando eu comecei a atuar como especialista em investimentos, eu vi que isso era uma dor de muitas pessoas, muitas famílias, né? Quando um ente querido ia embora, né, falecia, a família sofria muito com isso. Eu acabei estudando isso na pós-graduação, Finanças, Investimentos e Banking, e depois me tornei especialista em planejamento financeiro, né? Especialista em finanças, tudo mais, com certificação internacional, CFP, Certified Financial Planner, tem até algumas matérias aqui, uma do G1, quando eu atuando ali com planejador financeiro, dei algumas entrevistas aqui no site da Planejar.
Depois comecei a atuar também como advogado ainda nesse ramo, né, do planejamento patrimonial, aqui o registro da OAB, e ingressei num time chamado Time Holding Brasil, onde comecei a atuar desde então muito com holding familiar. Hoje eu atuo praticamente só com holding familiar, tá? Para dar essa proteção. Tem vários artigos publicados a respeito de holding familiar e tem o site também com meu nome, .com.br, que fala bastante da holding familiar, inclusive também o outro site, que é do escritório lá, ferenchits.com, que também aborda esse tema. E o que aconteceu? Aqui a gente criou um método, né? Que método é esse que foi criado? É o método Legado 80. O que acontece? Dentro desse método Legado 80 é uma união daquilo que se faz no time Holding Brasil, de estratégias específicas de holding familiar, juntamente com a parte do planejamento financeiro estruturado, para quem tem imóveis, investimentos, para que a pessoa tivesse o maior benefício e não tivesse um prejuízo lá na frente. Que tipo de prejuízo? Ora, quando a gente compara um inventário com esse nosso método Legado 80, aplicado na holding familiar, a pessoa tem economia mínima de 80%. Tá? Economia mínima. E essa semana passada eu entreguei para um cliente uma holding familiar onde a economia dele foi de 96%, por exemplo. Tá? Então é uma economia muito boa quando se comparado ao inventário. Então isso é relativo, a gente precisa avaliar especificamente a respeito de cada cliente. Existe um custo de manutenção de holding familiar? Para o escritório de advocacia, não, tá? Porque não há nada que ser mantido. O que existe é um custo da contabilidade, o sistema de escrituração contábil que todo CNPJ precisa ter, tá? Isso obrigatoriamente. Começa ali a partir de 100, 150 reais aproximadamente, tá? Como o cliente meu também falou esses dias, falou lá, você acha que eu estou preocupado em pagar 150, 180 reais uma manutenção mensal num sistema como esse? Não estou tendo uma economia ali de, no caso dele, 400 ou 500 mil reais, quando comparado com o inventário, não faz o menor sentido, né? Realmente não faz o menor sentido. Até ele me cortou na hora de falar isso, ficou bem claro que realmente é um valor relevante, porque quando isso pesa, uma manutenção de cento e poucos por mês, às vezes beirando 200, varia, aí realmente quando pesa para o cliente não faz o menor sentido a pessoa ter uma holding familiar, tá? Aí não faz sentido quando pesa, aí não é o público que deve ter realmente uma holding familiar, tá? Então é esse método que traz uma economia muito grande para o cliente, tá? O que acontece? O primeiro passo não é a pessoa chegar e falar, não, eu quero fazer uma holding. Existe o que a gente chama de sessão estratégica, onde vai ser o momento onde eu vou ouvir o cliente, a estrutura familiar, os objetivos do cliente, verificar, conceber os possíveis melhores modelos adequados àquela realidade estabelecida, tá? Então nessa sessão estratégica onde a gente escuta, eu vou escutar o cliente detalhadamente e verificar o que é melhor de acordo com a realidade dele, tá? Então assim, mas qual que é o preço, quanto custa uma holding familiar? Ora, quando você contrata um engenheiro, um arquiteto, você chama ele para fazer uma garagem na sua casa. Então ele não tem, falar, custa tanto a garagem. Não, ele vai avaliar, ele vai te apresentar opções. Olha, uma garagem para um carro, uma garagem para 2 carros. Olha, essa garagem é mais alta porque o seu carro é maior. Olha, essa garagem aqui é melhor, mais adequada à sua realidade da casa. Então não é uma porcentagem que a gente cobra patrimônio, mas sim horas trabalhadas. Assim como o engenheiro, o arquiteto, muitas vezes ele apresenta um orçamento com base no metro quadrado daquela obra. Então, da mesma maneira, como a gente aqui atua por horas trabalhadas e não porcentagem no patrimônio, porque a gente considera a porcentagem muito injusto. A gente não estava ali trabalhando com o cliente, conquistando aquele patrimônio para cobrar uma porcentagem. Assim como é no inventário, por conta da tabela da OAB, acaba cobrando porcentagem. Na holding não é assim. A gente apresenta para o cliente algumas opções de holding familiar para que ele escolha, de acordo com horas trabalhadas. Então, tudo isso é calculado para ser apresentado para o cliente, tá? O que a gente faz aqui, a gente encaminha esse vídeo explicativo. Quando o cliente deseja prosseguir numa sessão estratégica, existe, né, um incentivo dos resolvedores, onde é um valor mais agradável para o atendimento, o agendamento com o cliente, tá? Quando o cliente não agenda a sessão estratégica no mesmo dia do vídeo, não tem problema, está tudo bem. A gente só não mantém o incentivo dos resolvedores para o cliente no dia seguinte que recebe o vídeo, tá?
para que o cliente, incentivos resolvedores, a gente entendeu que é para os clientes que querem realmente resolver a demanda dele e da família e não pagar um absurdo lá na frente. Então, o primeiro passo de uma holding não é sair executando uma holding, é primeiro ter um atendimento para que a gente possa avaliar os possíveis modelos, enquadramentos, conversar, ouvir o cliente. Então, é aquela história mesmo, né? Cuide hoje, preserve sempre.